Eu queria pedir para subir no palco Vitor, da Maite Miau. Seja bem-vindo. Tudo bem, Vitor? Queria te dar um presentinho também, um vinho. Espero que goste. Bom, gente, então só dando um pouquinho de contexto. A gente hoje atende lojistas de grandes tamanhos, a gente está focado no varejo enterprise. E o que a gente mais escuta dos gestores de mídia paga é a seguinte dor: os custos de mídia estão aumentando. Então, se a gente olhar ali a DRE ano contra ano, esse custo de mídia, esse share que a mídia representa no faturamento do varejo, ele vem aumentando ano a ano. E aí a gente sempre faz a pergunta: vocês já estão no TikTok Ads? E a pergunta que eu recebo, a resposta que eu recebo em 80% das vezes é: putz, a gente gostaria muito, mas a gente ainda não acertou a mão lá. Ou a gente ainda não desbloqueou budget. Então a gente quis trazer um conteúdo que, na minha visão, vai ser game changer para muitos e-commerces, muitos lojistas, que é como esse cliente, o Vitor, conseguiu aumentar a performance do e-commerce com TikTok Ads. E eles já tinham um volume de investimento em Meta Ads de mais de R$100 mil por mês. Tá? E eles conseguiram quadruplicar o volume do e-commerce. E, basicamente, isso foi feito resolvendo um erro de atribuição que a gente acredita que pode estar travando o crescimento do e-commerce da maioria das pessoas aqui. Tá bom? Até acho melhor começar como a gente conheceu a Nemo, né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer as reuniões com a nossa agência de tráfego, a gente somava todos os resultados de plataforma e sempre dava um número muito a mais do que a gente tinha vendido mesmo. Aí eu comecei a comentar, falei, pô, tá uma coisa errada, todas as plataformas estão roubando o resultado para si mesma, né? Falei, pô, eu quero alguma segunda opinião, algum jeito de metrificar diferente. Aí nossos gestores trouxeram a Nemo, né? E eu lembro até a primeira vez que eu fiquei surpreso assim com a Nemo, porque tinha uma campanha que era específica lá que a gente gastava R$8 mil por mês na campanha e dizia que performava muito bem. Aí quando a gente começou a usar a Nemo, a Nemo dizia o contrário da campanha. A campanha estava performando bem mal. Aí a gente falou, não, então vamos testar a Nemo mesmo se funciona. E o que a gente fez? Desligou a campanha para ter certeza, né, que ia acontecer. E realmente não mudou em nada nossas vendas. A campanha, o que a Nemo fez, estava correto, né, o que ela estava dizendo. Economizou 8 mil. Não, de uma campanha, fora das outras, né? Então, aí eu comecei a pedir para a nossa agência os relatórios, todos os relatórios, eu queria também o resultado da Nemo, o que a Nemo falava, né? Todas as métricas dela. E depois disso, a grande surpresa também que a gente começou a ter foi com o TikTok. Porque 80% dos clientes novos estavam vindo do TikTok. Finalizam por outros canais, mas a grande parcela estava vindo de lá. Que, no caso, a Nemo, ela fornece um negócio muito legal, que é o First Click e o Last Click. Então, todo o First Click e o ROAS do TikTok era muito grande. Aí, do Last Click já não era aquela maravilha, né? Mas a gente entendeu que, para trazer o cliente, de longe o TikTok era o melhor canal. Aí a gente começou a investir forte assim, no TikTok e o resultado começou a melhorar muito, né? E não só o TikTok, mas todas as plataformas que a gente investe, a Nemo começou a dar uma segunda direção para a gente. O nosso ROAS começou a subir muito, melhorou muito assim, tudo. E qualquer decisão que a gente toma agora lá, a gente quer ver da plataforma e da Nemo também para saber a decisão que tomar, né? Legal. Bom, obrigado pelo depoimento. Bom, basicamente, dando um pouquinho mais de contexto sobre o case, enfim, aqui apresentando um pouquinho da Nemo, hoje a gente tem mais de 100 milhões de dólares de budget de mídia sob gestão e a gente está no Brasil e nos Estados Unidos, mais de 300 clientes. E, basicamente, o case, aí o Vitor pode complementar, tá? Ele é o dono da marca, né? Mas, basicamente, eles estão no mercado de moda feminina, que é extremamente concorrido, os custos de mídia aumentando. E o TikTok vendia, mas os relatórios diziam que não. Então, eles utilizavam o GA4 como a principal solução, e o GA4 ele é last click ou
data-driven. E o GA4 geralmente é a solução que o pessoal utiliza para fugir um pouco desse problema de atribuição em que cada plataforma puxa um pouco a sardinha para si. Então o pessoal já estava educado que não dá para só confiar no ROAS da plataforma, começaram a utilizar o GA4. Só que o GA4 estava indicando 6% dessas vendas. E eles começaram a entender que o first click real era de 36%. E aí o depoimento também do pessoal da agência, do Vitor, foi, a gente se perguntava, será que o TikTok realmente vende? Porque o GA4 só estava mostrando sessão vinda do TikTok, não estava mostrando receita. Mas quando eles plugaram a nossa solução, eles viram que era o principal motor de crescimento. E aí, o problema basicamente é esse da atribuição, que a gente tem uma jornada de compra. Então, quando um cliente ele clica no anúncio do TikTok, depois ele clica no anúncio da Meta, depois ele clica no anúncio do Google, claro, ele vai pesquisar ali no Google, cada plataforma vai falar que foi ele que fez a venda, né? E só que, na verdade, o que aconteceu é que teve uma jornada. Então, você não pode contar essa venda 3 vezes. Você tem que ter uma jornada e entender quem que estava no início dessa jornada, no meio e no fim. E aí, o pessoal começa a utilizar o Google Analytics, só que tem uma série de problemas, como, por exemplo, not set e ignorar o topo de funil. Então, eles conseguiram reduzir esse problema de not set, e até o outro questionamento da agência foi, você vai investir 100 mil reais com base em um relatório que diz que metade das vendas veio de lugar nenhum, é a questão do not set. Até o pessoal da agência está por aqui depois na audiência, se quiserem conversar com a Nauli, né, que acabou de comprar a R2R, que era Foi. a agência. E aí, basicamente, eles cresceram, tinham um investimento de 5 mil reais por mês antes de implementar a solução, e o TikTok não era o canal prioritário, e depois eles começaram a escalar para 33 mil por mês e tiveram o melhor mês da história. E isso que a gente é bem novato ainda no TikTok. Tudo que a gente fez no TikTok é muito do básico. Eu tive hoje uma reunião também com a Nauli, né? Que o nosso foco agora vai ser TikTok. Então, acho que esse resultado dá para melhorar muito mais ainda. Quando a gente se aprimorar mesmo no TikTok, sem dúvida esses números aí vão ser superior. Perfeito. Então, qual que foi o gatilho, digamos assim, dessa mudança? Foi entender que o TikTok tinha resultado. E aí houve um aumento de investimento. E aí, depois desse período aí de 5 meses, que a gente vai até abrir aqui os números de faturamento, o resultado foi que o TikTok, no first click, se tornou maior do que Meta. Então, se a gente olhar aqui, em laranja, seria o last click. Ou seja, quantas vendas que finalizaram por causa do TikTok. Aqui a gente vai ver Meta com um valor bem maior, 97 mil TikTok, 392 mil. Mas se a gente considerar o first click, ou seja, de onde que esse cliente entrou no funil, a gente vai ter um valor maior do TikTok do que a própria Meta, só que a gente está falando de um investimento no TikTok de 1/3 do que eles investem em Meta. Então, um tráfego muito mais barato, porém qualificado. E aí isso realmente foi o que trouxe um resultado bem grande. Então, basicamente, em novembro de 2024, eles tiveram 5 mil de investimento no TikTok e um faturamento total de 150 mil. E depois, aumentando esse investimento, eles conseguiram quadruplicar esse resultado até que o TikTok se tornou bem relevante. E aí até tiveram, né, o Vitor pode falar se foi o melhor mês da história, que até acabou o estoque, né? Foi. A gente, depois desse mês aí, como a gente fabrica também, demora um tempo para as peças começarem a ficar prontas. Aí a gente meio que esgotou o estoque, tanto que aí no outro mês caiu porque estava ainda em produção, né? Mas a nossa expectativa agora, com todos esses dados que a gente tem agora do TikTok, com a Nemo, a gente está com a previsão aí de mais de 1 milhão aí nos próximos meses. Perfeito. A gente atende lojistas bem maiores que a Maitê, mas o que brilhou nossos olhos para trazer esse case foi realmente como que eles conseguiram utilizar isso como principal motor de crescimento, que é algo que é fora da caixa. Muita gente tem esse desejo, mas não tem a convicção de que vai trazer receita incremental. Essa é a grande questão
do TikTok Ads, né? Às vezes pode até conseguir budget, mas é aquele medo dos diretores, gerentes de e-commerce, de eu vou investir, e será que vai trazer mais venda? Ou eu só vou gastar, e aí se eu só gastar, eu vou ser cobrado por isso, eu vou perder credibilidade. Eu precisaria ter esse aumento de crescimento. Então eles conseguiram ter esse valor de ROAS real, corte de campanhas ineficientes, e também a agência teve uma redução de 30% a 50% do tempo gasto com relatórios. Que equipes têm muitas vezes grandes áreas de dados para confeccionar esses relatórios que tenham um lead time, digamos assim, para esse relatório ficar pronto. Isso se tornou em tempo real. E aí, bom, apresentando um pouquinho da solução para vocês, basicamente o que a gente faz é a gente pega essa jornada inteira de compra do cliente, o que é chamado de MTA, Multi-Touch Attribution. E aí, tendo esses dados e integrando direto com a plataforma de e-commerce, então com a VTEX, com a Shopify, com N outras plataformas até no Brasil e nos Estados Unidos, a gente consegue ter a fonte da verdade, que é as vendas reais que se tornaram faturamento. Então a gente para de ter que conciliar dados, será que o relatório está batendo? Que é aquela dor que, putz, os dados não batem, simplesmente não bate. Se você somar as plataformas, não bate. O GA4 às vezes não bate com a plataforma de vendas. E aí a gente tendo então essa jornada inteira de compra e a plataforma de vendas, a gente consegue dar match. E aí a gente vai falar assim, bom, o cliente veio de tal campanha, passou por tal campanha e depois concluiu por tal campanha. E com isso consegue tomar melhores decisões, como a Maitê. Então vai ter ali o first click, que seria o primeiro clique, o last click, e cliques intermediários. E onde que isso é interessante? Isso é interessante para afiliados, que estão no meio da jornada, CRM, que dificilmente vão ter uma contribuição last click muito grande, Pinterest, TikTok, até Meta. É que Meta, como se tornou o principal canal de mídia, as pessoas se acostumaram a simplesmente não usar só o last click para Meta. Porque ele sabe que se ele pausar a Meta, cai o faturamento. Então ele continua investindo às cegas, mas o mercado se acostumou a ficar com esse problema, digamos assim. Então, basicamente... Marte, até não sei se vai passar aí também uma coisa muito legal, que está muito em alta hoje em dia, é o marketing de influência, né? A gente está começando a fazer lá, e a Nemo tem uma parte própria para isso, para rastrear se esse influencer que a gente contratou realmente fez parte, né, da jornada de compra. E antes a gente já tentou algumas vezes, mas como não tinha clareza, era muito difícil, era só por cupom, era muito difícil de metrificar. Aí agora a gente vai usar a Nemo para isso, vai voltar forte com essa parte de marketing de influência, porque vai ter toda a jornada lá deles, né? Perfeito. Então a gente também, enfim, creators, afiliados, na verdade todos os canais, até SEO a gente consegue rastrear, só ressaltando alguns casos de uso. E aí, bom, basicamente então a gente teve esse grande crescimento, e aí até para mostrar o como, né, para vocês, como que foi essa tomada de decisão, como que esses dados aparecem na plataforma, é o que o pessoal pergunta. Então a gente queria mostrar para vocês aqui um GIF da plataforma por dentro. Então a gente tem uma parte geral e outra parte de atribuições. E aí vocês conseguem ver aqui que o TikTok no last click era um número, só que pena que está muito rápido aqui. E no first click era outro. E aí isso fica muito claro quando a gente vai comparar os canais. Em que o TikTok ele tinha aqui no last click 89 mil de receita, mas se a gente muda para o primeiro clique, não foi tão bom o GIF. Mas basicamente você vai conseguir comparar esses diferentes modelos de atribuição e tomar decisão direto nas suas campanhas e com isso ir lá e cortar aquelas campanhas direto pela plataforma. Então a gente vai ter um Analytics All-in-One para todas as coisas que precisam para mídia, para CRM, para tomada de decisão e conseguir mudar o orçamento direto pela plataforma. E aí, gente, a gente também preparou um presente para vocês, que é um e-book de melhores práticas no TikTok. A gente está com uma parceria bem forte com o TikTok Ads, até por isso que também a gente queria trazer esse case. E aí a gente vai deixar um QR Code para o pessoal para escanearem. E a gente também vai fazer um treinamento fechado para pessoas que se inscreverem sobre esse case. E aí a gente pode aprofundar estratégias lojistas que estão com essa dor e querem aprofundar. Tá? Mas aqui tem um pouquinho mais da plataforma.
Então, basicamente, o case era, o TikTok estava performando, mas você só vai ver se medir além do last click. E aí, para fazer isso, a gente tem a plataforma da Nemo. Então, bom, gente, a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente deixou, então, um QR Code para vocês se inscreverem e receberem acesso a esse e-book com estratégias validadas de TikTok Ads e também um webinar exclusivo sobre atribuição. Eu também convido vocês a passarem no nosso stand, que ele está ali, vai ser um pouco difícil de explicar, mas se você dá entrada virando no Sebrae à esquerda, você já vai chegar e a gente vai abrir agora para perguntas, mas antes eu queria ver, foi isso mesmo? Teve alguma coisa que você gostaria de corrigir? Não, foi isso mesmo, até qualquer tomada de decisão agora lá, a gente tem que ter a métrica da Nemo lá antes de fazer qualquer coisa, porque a gente perdia muito dinheiro com todas as plataformas, né? Porque todas querem roubar para você o resultado. E com a Nemo agora, qualquer coisa que a gente vai fazer, eu pergunto, não, mas a Nemo está como? Ela está dizendo que está indo bem, está dizendo que está indo mal. Qualquer resultado lá, e desde até meio marketing consegue puxa tudo, né? Então, com certeza, tipo assim, se paga 1000 vezes e faz economizar o serviço da Nemo. Boa. Particularmente, eu gostei muito desse case. Até ontem, quando a gente estava alinhando os pontos da palestra, ele me contou dessa questão de ter feito um teste prático. Então, ele chegou, começou a utilizar a plataforma, deu aquela desconfiada, será que os dados batem? Pausou uma das principais campanhas e isso foi o que trouxe a convicção. Então, a gente recomenda que os clientes façam esse teste. Testa na prática, vê se os dados estão fazendo sentido, pausando uma campanha boa e vendo se isso reflete, né? E só uma perguntinha, isso para Meta, também teve alguma coisa? Teve retorno, além do TikTok, digamos assim? Não, todos a gente tem... nenhum número ali é muito realista das plataformas. O Pinterest, então, se a gente realmente fosse que estivesse lá, a gente estava milionário, porque falam que passa não sei quantos milhões lá. No final, não passa quase nada. Mas, em todas as plataformas, a Nemo é a que mais realista ali na hora do resultado. Eu acho até que eu fico um pouco indignado que a gente já passou por várias agências, né, vários gestores de tráfego e nunca nenhum usou. E eu falo, pô, como que você vai tomar uma decisão? Eles conhecem, a maioria deve conhecer, mas eu não sei se é por preguiça ou para ter menos trabalho, mas eles não olham a Nemo para se basear. Porque como que ele tomava a decisão de se vai desativar, se vai mudar, se ele sabe que aquele número não é real, né? Então, até se vocês tiverem gestores aí, agência, ou vocês mesmos fizer, eu acho que isso aí é o mínimo. Tem que ter uma segunda opinião ali para saber o resultado. Boa. Nossa, achei super interessante e super pertinente. Também, né, eu tenho meu histórico aqui com moda. E o que vocês trazem no final é que a gente tem que entender o funil inteiro, né? Não é só olhar last click. Acho que muitas empresas ainda olham last click. A gente, como mercado, foi educado para o last click. Mas, dependendo da indústria, e aí trazendo aqui para a moda, tem que olhar o first também, né? Então, a gente tem um equilíbrio. Eu tenho uma primeira pergunta, que é em relação ao tempo de atribuição, né? Ali fugiu o termo técnico aqui, mas por quanto tempo vale essa atribuição e como isso varia entre indústrias e como que a Nemo trabalha com isso? Porque eu sei que moda pode ser mais rápido, mas existem outros segmentos que talvez o modelo ali, né, o tempo de atribuição dessa venda é diferente. Queria que você comentasse um pouquinho. Perfeito. O termo é a janela, né? Obrigada, janela, isso. A gente tem diferentes janelas dentro da plataforma, exatamente para o cliente conseguir personalizar qual que é o ciclo de vendas ideal para ele. Então, a gente consegue ter uma janela desde que infinita, você pegar 1 ano, 2 anos, você vai conseguir atribuir. E a gente tem janelas menores, de 28 dias, de 3 meses e até de 7 dias, que é a normal das plataformas. E aí, o que é interessante? Vão ter diferentes use cases para isso, como, por exemplo, a Black Friday. A Black Friday a gente viu em vários clientes que tem muitos clientes que conhecem na Black Friday, mas compram em fevereiro. Então, aquele investimento que as marcas colocam milhões de reais em novembro, ele também vai se refletir em vendas subsequentes. Isso é muito interessante para justificar investimentos e até para compreender essa jornada de compra. E também o resultado da Black
ele vem de campanhas de agosto, setembro, outubro. Olha a importância, né, de entender esse timing. Você me chama a atenção que você falou isso do Black Friday, porque também é um período de maior concorrência de mídia. Então, aqui é usar os dados a nosso favor para ter inteligência na estratégia de eu invisto antes, eu invisto depois, eu tenho que investir agora, qual é o momento certo. Muito bom. Temos perguntas aqui do público? Boa tarde, meu nome é Rayane, eu trabalho há quase 10 anos com e-commerce, dou consultoria de marketing, estou encantada com a Nemo, trabalho com grandes agências de tráfego, ninguém também nunca falou da Nemo, vou puxar a orelha de alguns. E aí a minha pergunta para o Vitor, esse crescimento no TikTok, vocês trabalharam também a parte orgânica, vocês já estão no TikTok Shopping, ou vocês primeiro foram trabalhar ads, campanhas de ads, e aí com isso resolveram olhar para o TikTok, ou não estão nem olhando para o orgânico, só colocando tráfego, colocando conteúdo, estruturando a estratégia, para poder eu entender também se tem alguma colaboração do orgânico ou não, ou se é só uma ação isolada de ads? Então, até uns 2 anos atrás, a gente era só orgânico, era muito forte o nosso orgânico, só que a gente trocou para começar a investir em tráfego, que a gente queria tirar, que a minha esposa ela é influencer, e demandava muito dela, né? A gente falou, pô, vamos começar a usar tráfego para tirar isso um peso um pouco dela. A gente tentava usar o TikTok, mas meu TikTok é muito complexo. Não, você pode viralizar, ganhar um monte de seguidor e depois cair, tipo, não dá nada. Você pode. A gente subia os vídeos lá automático, que a gente subia no Facebook, em outros lugares, mas não virava. Aí, quando a gente começou a fazer tráfego, a gente só fazia Meta e Google. E com essa agência nova, a gente falou, pô, não, vamos testar o TikTok, porque a gente usa o TikTok no nosso dia a dia. Tipo, moda tem alguma coisa lá, vamos dar certo. Aí foi que a gente começou com esses R$5.000. Aí foi só com ads mesmo. A gente entrou agora no TikTok Shop, mas ainda não tivemos resultado, não sei se eu não fiz alguma coisa certa lá ainda, mas é só o nosso site que está lá, conta verificada, é só com ads mesmo, com anúncio. E lá dá muito resultado, muito rápido, porque qualquer vídeo, depois dá uma pesquisada lá, tem vários vídeos que dá 1 milhão, que no orgânico não tinha dado 5.000, a gente colocou ads, às vezes com R$500 já deu 1 milhão de visualização, explode muito rápido assim lá. É importante isso que você falou, porque eu tenho alguns clientes que eu já coloquei no TikTok Shopping. Quando a gente vai estudar os conteúdos do TikTok, as consultorias deles, porque eles estão pegando pesado nisso, então toda semana tem live, sempre voltada a fazer tráfego, levando para o TikTok Shop. E eu fiquei impressionada agora com a sua fala que esse resultado foi para o e-commerce próprio, porque é o melhor dos mundos, né? Porque a gente pagar para levar tráfego para dentro do TikTok, onde a gente paga 15% em cima das vendas, é bem pior. Então, achei bem legal. Por isso que eu perguntei se você já tinha TikTok Shop. Tudo nosso site. O TikTok Shop ele está muito focado em influencer, né? Eles querem o pessoal que pega a sua roupa e igual a Shopee faz, esse pessoal faz. Para a gente não é tão interessante. A gente estava até tentando, mas tá acontecendo de muitos desses influencers pegar a roupa para eles mesmo e tipo fazer qualquer vídeo de qualquer jeito e no final eles só ficam com a roupa, sabe? Mais alguma pergunta? Acho que a gente tem mais um minutinho. Tem outra ali, ó. Vai ser a última pergunta, tá, pessoal? Pessoal, boa noite, né, para todos. Meu nome é Tomás, eu faço parte da equipe da Moderna Mobília. A gente é um e-commerce de móveis, né? Vocês comentaram sobre a parte de TikTok Shops. Acho que ainda eles não abriram para a linha marrom, né, que é onde a gente trabalha. Mas hoje a minha pergunta é para vocês da Nemo. E eu gostaria de entender um pouco melhor como que vocês hoje trabalham com essa briga, né? Vamos dizer, um conflito entre os canais de aquisição que a gente tem. Porque a gente entende que muitos lojistas hoje, muitos e-commerce, trabalham com mais de um canal de aquisição de tráfego. A gente tem Meta, tem Pinterest e tal. E aí, como que vocês atribuem, resolvem esse conflito entre, por exemplo, um cliente que foi impactado por um anúncio, first click, no TikTok, e depois ele foi, pelo remarketing, ele foi atingido lá no Meta, e depois ele foi e converteu através de uma campanha de search do Google, que seja. E aí, como que vocês da Nemo trabalham
para resolver esse tipo de conflito entre as plataformas e atribuir de que, de fato, aquela venda foi do TikTok, essa venda foi do Google? Essa é a minha dúvida. Perfeito. Boa pergunta. Então, basicamente, a gente tem uma metodologia que ela vai focar muito na análise de dados das campanhas. E se você não está usando nenhum modelo de atribuição, a gente recomenda começar pelo last click. Por quê? Porque o last click ele vai estar no fundo de funil. Então, o fundo de funil, isso significa que você vai investir em campanhas de last click, isso vai gerar mais faturamento, porque ele vai pegar aquelas pessoas que estão prontas para comprar. A exceção disso seria se você tem uma dependência muito forte de Google ali, ou campanhas de search que vão roubar essa venda. Porque se você usar só o last click, você ficaria um pouco descoberto, que você não conseguiria atribuir essas campanhas. Depois disso, a gente começa um trabalho a dar alguns passinhos para trás no modelo de atribuição e utilizar os modelos first click e de conversões assistidas, para entender como que cada canal se comporta nisso. Então, por exemplo, se eu vou fazer a mensuração de CRM, usar o last click entre campanhas, e, por exemplo, eu fiz uma campanha de Black Friday e de Dia dos Namorados, por exemplo. Se eu usar só o last click, não vai dar para comparar direito as estratégias que a gente fez com a outra, tipo um teste AB. Então, a gente recomenda utilizar direto o modelo de conversões assistidas. Então, a gente tem a mensuração dentro de um canal, que a gente recomenda utilizar os modelos. E aí, a sua pergunta, acredito que seria desempate, né? Para quem que eu atribuo? Aí a gente tem outros modelos, como, por exemplo, o linear, que ele vai dividir esse crédito dessa venda ao longo de todas as plataformas que, de fato, participaram. Esse use case ele seria mais específico para eu quero padronizar tudo. Mas ele envolve uma maturidade de empresa já de você estar disposto a fazer isso. Porque se as metas das pessoas já estão atreladas, isso também vai mudar. Então, a gente se envolve geralmente nas empresas para aconselhar qual que é a melhor forma. Então, a gente faz um trabalho de acompanhamento, do início até o fim. Não tem fim, né? O ideal até é ficar com a marca por muitos anos. Mas com a WePink, por exemplo, foi esse o caso. Eles estavam com uma divergência de meta que falava uma coisa completamente diferente do last click. E os diretores falaram assim, não, pode tirar o dinheiro de meta, porque meta está falando lá no gerenciador deles que é responsável por 50% das vendas. Mas a gente sabe que não, porque a Virgínia é a cara da marca. Só que eles viram que quando eles pausaram meta, as vendas caíram. Ou seja, existia uma contribuição, só que eles não estavam vendo pelo last click. Então, conforme eles conseguiram evoluir essa maturidade para sair do last click, isso começou a reverter em ROI. Então, a gente tem essa metodologia que, basicamente, ela vai priorizar, dependendo do momento da empresa, como que você gera o máximo de resultado. Porque não é só modelo de atribuição por modelo de atribuição, não é um preciosismo. E sim como que a gente conduz a marca para crescer o faturamento de fato. Bom, gente, obrigada, Martim, obrigada, Vitor. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Pessoal. E visitem a gente lá no stand, pode correr direto por esse corredor final e a gente se encontra lá.